Boa tarde, pessoal. Olha só, vamos dar continuidade, certo, aos nossos conteúdos de língua portuguesa, né? Já que, como eu citei ontem, na nossa aula de ontem, a gente precisa finalizar o nosso módulo 2, ok? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre pronomes demonstrativos. Trabalhamos aí os pronomes pessoais, depois trabalhamos a parte dos pronomes oblíquos, que é uma classificação dos pronomes pessoais, e hoje nós iremos trabalhar os pronomes demonstrativos. A própria palavra já dá uma pista, né? Demonstrativos, vai demonstrar alguma coisa. Então, eu preciso que vocês abram lá na página 53, onde a gente tem o conceito de pronomes demonstrativos e os tipos de pronomes demonstrativos. Olha só. Aqui, ó, na página 53, tá? Diz assim, nesse quadrinho marrom: são usados para se referirem a uma palavra ou ideia já apresentada, né? Então, eu tenho lá na minha frase, ou no meu texto, uma palavra que já foi apresentada anteriormente, ou uma ideia que já foi apresentada. O que é que o pronome demonstrativo vai fazer, né? Vai apresentar, vai se referir a essa palavra, certo? Para que não haja justamente aquilo que a gente conversou, para que não haja repetição, para que não se torne aquele texto cansativo, certo? Por exemplo, o pronome isso, na frase lida, que é essa de cima aí, na questão 4, diz assim: cientistas afirmam que o sabor dos alimentos em um ambiente de microgravidade é diferente. Existem pelo menos duas razões para isso. Então, esse isso dessa frase, ele faz referência a uma ideia anterior, que é a ideia do sabor dos alimentos em um ambiente com microgravidade ser diferente. Então, esse isso se refere a essa ideia anterior, certo? Então, os pronomes demonstrativos servem para isso. Aí eu trouxe os exemplos no quadro, mas antes a gente ver os do livro mesmo, tá? Então, eu tenho os de primeira pessoa, que é este, estes, esta, estas e isto, tá? Com T. Depois eu tenho esse, esses, essa, essas e isso em segunda pessoa. E em terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, certo? Então, ó, por exemplo, o pronome demonstrativo nesta é uma palavra formada por duas palavras. Em mais esta já vai dar nesta, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco na outra página. Vamos para o quadro, para os exemplos. Olha só. Eu tenho aqui pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Este, estes no plural, ó. Este no singular, estes. Esta, estas e isto. Ele está em primeira pessoa e está próximo de quem fala. Então, quando eu vou trazer esse pronome para uma frase que eu queira criar ou para um texto, eu vou saber que ela vai dar próximo de quem fala. Então, este casaco me pertence. Então, é como se eu tivesse com um casaco aqui, ó. Ou como se eu tivesse apontando: este casaco me pertence. Então, quer dizer, ele está próximo de quem fala. Está próximo do objeto, está próximo da coisa, certo? 2. Eu tenho esse, no singular e esses, essa, essas e isso. Então, eu tenho aqui, ó: a Terra gira em torno do Sol. Esse movimento é conhecido como translação. O pronome esse aqui está fazendo referência ao movimento de translação, certo? E aqui vai estar em segunda pessoa e próximo de quem se fala, certo? Já no terceiro eu tenho nesta, naquela, não, perdão, aquele, aquela e aquilo. Então, aquele, aquela e aquilo, deixa eu ver como é que tá no livro. No livro tá assim: aqueles, eu tenho plural, esqueci de colocar aqui, tá, gente? Aquelas, e aquilo não tem plural porque é um pronome demonstrativo neutro. Vocês vão aprender isso em outras aulas. Bem como, ó, isso, isto, também são neutros. Eu vou deixar, gente, um quadro,
tá? Vocês não têm um quadro dos pronomes pessoais no livro. Nesse livro, ele não trouxe esse quadro, mas eu vou disponibilizar. Vocês vão copiar no caderno de vocês, tá certo? Para que vocês possam estudar melhor quando se trata de pronomes. Então, continuando. Aqueles, ou aquele, aquela, ou aquelas e aquilo. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Aquela casa parece ser tão bonita. Então, eu tô apontando muito longe. Então, eu tô dizendo aquela casa. Então, esse pronome demonstrativo está próximo de quem se fala, não, porque esse é o primeiro. Mas, se eu não lembrar aqui no final da aula, eu mando para vocês no WhatsApp, certo? Ó, lembra lá que nos pronomes pessoais, de quem fala, de quem se fala, com quem se fala. Então, está próximo da pessoa que eu estou falando, com quem eu estou falando, certo? Então, ó, aquela casa. Então, eu estou demonstrando aquela casa. Por isso que é um pronome demonstrativo. Se eu digo, este lápis está velho, certo? Então, este que é um pronome de primeira pessoa, próximo de quem fala, ó, ele está perto de mim, o objeto. Então, eu estou demonstrando esse objeto, tá certo? Vamos aí para a página 54. Na página 54, eu tenho algumas formações com alguns pronomes que são formados a partir de outras palavras. Por exemplo, o primeiro pronome é o pronome nesta. Então, nesta é uma palavra formada, como eu disse anteriormente, por duas outras palavras, em mais esta. Leiam aí na página 54 do livro de vocês. Então, ó, nesta, aí tem uma frase aí, nesta sexta-feira, indica que se trata de um tempo. Aí essas coisas vocês vão fazendo de acordo com a atividade. Naquele é uma palavra formada por outras duas palavras, que é em mais aquele. É um pronome demonstrativo também. Então, ó, tem aí embaixo. Nessa atividade, inclusive, ela vai cobrar uma ideia de tempo, que eu vou explicar a vocês agora, tá? Os pronomes demonstrativos também podem indicar a ideia de tempo. Os pronomes este e esta, estes e estas, ele indica o tempo presente. Então, quando eu estou no presente, eu vou usar esses tipos de pronome demonstrativo. Aquele e aquela, aqueles e aquelas indicam tempo passado, pretérito, né? Então, quando vocês estiverem avaliando uma frase, vocês também devem levar em consideração o tempo, certo? Vamos para a página 55, processo de formação de palavras. Esse é um conteúdo que a gente já estudou, né? A partir de uma palavra, eu posso formar uma outra palavra com outro sentido, e é isso que acontece aqui. Eu trouxe até a palavra que está no livro para a gente exemplificar. Então, eu tenho aqui, ó, astronauta. A palavra astro, ela significa estrela. E a palavra nauta, ela significa marinheiro navegante. Só que quando eu uno as duas palavras, astro mais nauta, eu vou ter um astronauta, que seria uma astronauta, uma pessoa treinada para viajar pelo espaço ou aí para viajar numa nave espacial. Então, isso é um astronauta, certo? Então, quando a gente sabe o significado de cada parte daquela palavra, fica mais fácil conhecer ou deduzir o seu real significado, certo? E é isso que vocês vão fazer na atividade de vocês, ok? Olha só. Então, astronauta, pelo que nós estudamos, né, é uma composição por justaposição, né, onde as palavras elas vão estar justapostas. Juntas, eu não vou ter nenhum prejuízo, eu não vou ter perda de sílabas, nem de letras e etc. Vamos para a página 56. Variação linguística. Olha só. O professor vai ler a seguinte frase. Ouça prestando atenção na pronúncia ou na pronúncia das palavras. Aí tem aí. Quem já se alimentou com gripe sabe que, no geral, os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições. Então, quando eu pronunciei a palavra alimentou, eu percebi alguma coisa nessa minha terminação, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui essa palavra aqui. Palavra tesouro. A palavra tesouro, eu tenho o ou aqui, certo?
que é um ditongo, que é justamente a união de duas vogais em uma só sílaba. Então, ó, quando eu pronuncio tesouro, tesouro, eu tenho a união de uma vogal, que é o O, e uma semivogal, que é o U. Então, ó, na fala popular, como diz no livro de vocês, é comum a gente fazer, inclusive os nordestinos, é comum a gente suprimir uma vogal. Nesse caso, muita gente poderia pronunciar a palavra tesouro, tesouro. Então, eu suprimi o U, né? Que seria tesouro. Tem até aí na parte de baixo do livro de vocês. Na fala popular de algumas regiões do Brasil, é comum a supressão do som representado pela letra U em palavras com ditongo OU. É preciso, portanto, estar atento à escrita dessas palavras. Então, ó, com a pronúncia não tem nenhum problema, né? Eu posso pronunciar a palavra como eu quiser. O problema é quando eu vou trazer a minha palavra para a escrita, né? Quando eu vou escrever uma redação, um texto, fazer uma produção textual, eu trazer essa palavra com essa supressão do U, por exemplo, nessa palavra. Então, se eu retiro uma letra de uma palavra dessa maneira, eu vou ter problemas, porque a escrita daquela palavra vai estar incorreta. Então, eu posso falar? Posso, mas eu tenho que ter cuidado para não trazer esses vícios de linguagem para o meu texto, ok? Então, é isso. Vocês realizarão as atividades das páginas correspondentes aos conteúdos, tá bom? E é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau!